Olá, mais um dia juntos, onde dois ou mais estão reunidos em nome de Jesus, ali o Senhor está. Então Jesus está conosco, estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Para Ele não tem diferença espaço virtual de espaço físico, então Ele está com você, Ele está comigo e Ele está nessa transmissão. E Senhor, eu te peço que a Tua palavra alcance essa pessoa que está ouvindo. Eu clamo a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito a revista. E coloca, Senhor, vida, Pai, que o Teu Espírito vivifique tudo que nós vamos meditar hoje. Que o Teu Espírito fale no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo pelos milagres que o Senhor está fazendo na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Bendito é o Teu nome por todas as coisas, Pai. E fala conosco, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que faz parte da divisão chamada Pentateuco, os livros da lei. A palavra Gênesis, lá é grega, vem do grego, significa origem, princípio, nascimento. No hebraico, a palavra que intitula esse livro é Bereshit, que significa no princípio. Quem escreveu foi Moisés, assim como ele escreveu os outros 4 livros do Pentateuco, aproximadamente o ano 1400 a.C. Todo livro que você lê da Bíblia, procure a chave para você entender o todo, para você entender a proposta do livro. Sempre você vai encontrar alguns versículos-chave, a palavra-chave, um capítulo que determina para onde o livro está querendo levar o enredo e a mensagem central. O versículo-chave do livro de Gênesis é o versículo 1, que fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 8,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a tua descendência. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 12,3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra-chave é princípio. O capítulo-chave é o 12. Farei de ti uma grande nação. Deus faz um pacto com Abraão. Ele já está traçando um plano redentivo para a humanidade ali. A mensagem central: o fracasso do homem e a salvação de Deus. A falta humana suprida pela graça, como está em Romanos 5:20. Aqui o Senhor começa a chamar uma família que é de Abraão, e a partir daí ele começa a trazer a origem de onde viria o Messias milhares de anos depois. As promessas de Deus, elas são eternas. A Bíblia está completamente unificada do Gênesis ao Apocalipse, embora conte relatos de fatos, acontecimentos e história separadas por centenas e milhares de anos. O tema principal de Gênesis é a escolha que Deus faz de uma nação através da qual Ele abençoaria todas as outras. É o princípio de todas as coisas. Fala do pecado do homem que é corrigido pela intervenção de Deus. O homem não consegue salvar-se a si mesmo. Há uma intervenção divina. O livro mostra a obra redentiva de Deus. Nesse livro, fala sobre começos. Então, houve um começo das coisas. As coisas não surgiram por acaso. Há um Criador que se interessa e continua controlando o universo. Houve um avanço ordeiro na criação, começando com o menor e mais simples e indo para o maior e mais complexo. Quando você lê o capítulo 1, você vê isso. Começaram a vegetação, os peixes, os animais menores, até os mamíferos, e aí
vem o homem. Tudo veio a existir para o homem, que é a coroação da obra da criação. Isso Deus fala lá, quando ele entrega para Adão, para ele tomar conta do jardim do Éden. E diz assim: sujeitai a terra. Nós vemos isso na prática, né? Não há nada no planeta Terra que o homem não conseguiu conquistar. Não podemos voar, mas o homem criou, inventou uma máquina voadora. Não podemos morar dentro da água, mas Deus também criou o submarino, criou os barcos para podermos estar na água, e assim por diante. Combate as seguintes doutrinas ou teorias: geração espontânea. Se Deus criou a partir de algo, a partir da palavra dele, não pode ter sido geração espontânea. Ateísmo, há um Deus, nós cremos nesse Deus. Politeísmo, só há um Deus, o Criador dos céus e a terra. Materialismo, a vida não se compõe apenas de matéria, nós viemos do Espírito, viemos da palavra de Deus. Panteísmo, Deus está em todo lugar, mas as coisas, elas não são deuses, não são divinizadas. Deus não compõe todas as coisas, ele está em todas as coisas, ele criou tudo, mas ele não depende das coisas para viver, né? Ele é Deus. E fatalismo também, porque tudo foi planos de Deus e as coisas podem mudar, não é assim fatalista. Os principais fatos que você vai ler nesse livro. É o livro considerado o alicerce da revelação divina. Se você não estudar Gênesis, você não vai entender o todo da Bíblia. Ali está os princípios de tudo, o alicerce de tudo. Principia os fatos. O que começa em Gênesis cumpre-se em Cristo. Aliás, a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, vai falar de Cristo. Traz a genealogia do início, desde Adão e Eva, os filhos que foram gerados. E lá em Mateus 1, vem a genealogia de Jesus, baseada no que foi relatado no Antigo Testamento. Todos que são nascidos de novo em Cristo são descendentes de Abraão, como está em Gálatas 8, e a história de Abraão você vai achar aqui em Gênesis. O livro de Gênesis relata 4 grandes eventos. Capítulo 1 até o 11 fala sobre o fundamento sobre o qual toda a Bíblia está construída. A criação, né? A queda, o dilúvio e as nações. Deus é soberano, criador da matéria, da energia, do espaço, tempo. Fala da queda, fala de Adão, fala como que a humanidade se corrompeu. No primeiro pecado, o homem é separado de Deus. Adão separa-se de Deus. No segundo pecado, o homem separa-se do próprio homem. Relata o segundo pecado, que foi Caim matando seu irmão Abel. Então, a primeira coisa de errada que o homem fez foi separar-se de Deus. E depois foi separar-se do seu semelhante, né? Por isso que quando perguntaram para Jesus qual o maior mandamento, ama Deus acima de tudo, para você não cair, para você não se separar dele. Ama teu próximo como a ti mesmo, para você não matar o teu próximo, não matar emocionalmente, não difamá-lo, não criticá-lo. Você deve amar como você ama você mesmo. Depois vem o dilúvio, como o homem se multiplica, o pecado também se multiplicou, até que Deus se vê compelido a destruir a humanidade, com exceção de Noé e sua família, para dar continuidade ao plano que Deus determinou para o nosso planeta Terra. Fala da formação das nações. Gênesis mostra que toda a humanidade veio de Adão, mas por causa da rebelião da Torre de Babel, Deus fragmenta a única cultura e língua do mundo pós-dilúvio e dispersa o povo sobre a face da terra. Novos idiomas começam a acontecer. A abrangência desse livro
é de mais ou menos, dos fatos relatados, é de mais ou menos 2000 anos, desde as primeiras origens até o estabelecimento de Israel lá no Egito. Então, fala do começo do mundo, começo do homem, começo do pecado, começo da redenção, começo da família, começo da civilização ímpia, começo das nações do mundo, começo dos idiomas diferentes e começo da nação hebraica. Qual a ideia-chave desse livro? Soberania de Deus e o começo de tudo. A afirmação inicial da Bíblia apresenta Deus como Criador soberano sobre todas as coisas. Sua existência é admitida como a fundação incontestável de toda a verdade. Qual o caráter de Deus que nós podemos meditar e ver no relato desse livro? Ele é poderoso, soberano, justo, misericordioso. Por causa do pecado, o Senhor age de forma justa. Não haveria justiça se não houvesse a punição para aquele que erra, né? Julga a causa do homem e consequências graves acontecem. Maldição como resultado da queda. Acontece o dilúvio, confusão do idioma lá em Babel, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Deus é intolerante para com o pecado e a rebelião, mas sempre age com atos de misericórdia e graça. Aqueles que se arrependem ou aqueles que deixam de andar impiamente, eles são poupados, eles são guardados. Ele trouxe a promessa de redenção para o ser humano. O papel de Deus nesse livro é o Criador. Todas as coisas vieram dele, o universo, o homem. O Senhor traça planos para os seres humanos. Ali tem a formação da família, da sociedade, comunhão com Deus. Como que é Gênesis? Como que nós vemos Jesus em Gênesis? Em todos os livros da Bíblia, nós podemos ver Jesus de uma forma indireta. Em Gênesis, nós o vemos ali como cabeça da raça humana. Ele é o segundo Adão, como está escrito no Novo Testamento. Na figura de Abel, nós podemos ver que Jesus é o sacrifício aceitável a Deus. Ele se sacrificou. Na figura de Melquisedeque, nós vemos que Jesus é o sacerdote rei. Em Isaac é o filho da promessa. Jesus é aquele que Deus havia prometido desde o princípio. E ele é submisso ao sacrifício, ele é submisso ao Pai. Na figura de José, nós vemos que Jesus é soberano, é redentor. José deu pão ao faminto e Jesus é o pão da vida, ele sacia sua alma. E em nome de Jesus, eu peço a Deus que o Senhor fale com você hoje, dentro do seu contexto. Quando você ler esse livro, que o Senhor esteja visitando também a sua alma. Toda a história que está relatada nos livros bíblicos, elas têm uma mensagem espiritual, uma mensagem também para a nossa alma. E por isso que é importante você meditar e falar: Senhor, fala comigo. Traz cura interior de uma forma velada e a gente vai lá e busca e encontra as pérolas, né? As pedras preciosas que vão saciar nossa alma. Em Gênesis 3:15, o que eu tenho para dizer para você quando você lê esse versículo: nada está perdido para você. Para Adão e Eva parecia que tudo tinha se perdido, tudo estava acabado. Mas a cabeça da serpente já foi esmagada. Sua vida espiritual, emocional e física podem ser restauradas por Cristo. Nada está perdido para você. O Senhor pode transformar você completamente. Qual a área da sua vida que precisa ser tocada pelo poder do Espírito? Renda-se a esse poder hoje, você não vai se arrepender. Em Gênesis 4:1-12, é o relato de Abraão levando Isaac, né?
fala de adoração, sacrifício, leva você à presença do Pai, que pode mudar sua vida. Isaac chegou de um jeito lá, mas quando ele desceu, era outro. Ele foi como um menino, voltou como um homem. Ele viu o procedimento do pai dele. A sua comunhão com Deus é restaurada. Abandone os pensamentos de eu estou só no mundo, ninguém olha para mim. Isso é uma mentalidade de órfão. Esses pensamentos são veneno, são enganosos, são destruidores. Fique com a palavra da verdade. O Senhor ama você. Ele encontrou um meio para você se aproximar dele. Não jogue fora esse meio. Gênesis 7:10. Há uma arca, conta-se da arca do dilúvio, uma arca preparada para proteger você. Entre nela. Essa arca é o próprio Jesus. Lá no Salmo 91 fala do esconderijo do Altíssimo. Quando você está escondida em Deus, pode acontecer o dilúvio que for, você está segura ali. Não vai vir nenhuma angústia que você não possa suportar, e aquelas que vierem, as aflições que vierem, o próprio Deus vai te ajudar a passar por elas. Na arca, que é a presença de Deus, há a providência de Deus para as suas angústias. Gênesis 35:2. Jacó ajuntou sua família e falou para todo mundo pegar os ídolos que tinham guardado e entregarem para ele. Ele pegou aqueles ídolos e enterrou debaixo de uma árvore. Aqui o Senhor está te fazendo um convite. Examine o seu coração. O que é tão ídolo para você? O que é tão importante que por isso você vive ou morre? Qual o seu primeiro pensamento quando acorda? Qual o seu último quando dorme? Esse talvez possa ser o seu ídolo. Entregue todos os seus ídolos, os ídolos do seu coração a Deus. Ele liberta você de cativos de idolatria, de cativeiros de idolatria. A idolatria traz doença espiritual. Dentro da idolatria podemos classificar os vícios. Qual vício que você não consegue largar? Considere isso como um pecado de idolatria. Você está pondo esse vício no lugar de Deus. Abandona hoje, entrega. A idolatria traz doença espiritual e emocional, oprime você, escraviza você, te deixa inseguro, com medo. Jesus, que o Senhor possa continuar falando com você. Há muitos outros tesouros dentro desse livro, mas eu creio que o Espírito Santo vai continuar falando com você. Seria impossível colocar todas as coisas nessa aula. Esse é apenas uma parte, um pedaço, para que você se anime para buscar mais da parte de Deus. O que eu digo sempre: eleve os seus olhos para Deus e seja iluminado por Ele. Em nome de Jesus. Até a próxima.